Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super delicado, super sério, que é a redução das verbas das marcas para causas, e principalmente para alguns territórios. Diferentemente do que a gente viu nos anos anteriores, existe um grande protagonismo. Em 2024, a gente vê uma redução bem silenciosa, mas ao mesmo tempo bem aparente, nos investimentos de diversidade e inclusão, ESG e tantas outras causas. Mas antes da gente falar sobre isso, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas e eu sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio e a sua marca a encontrar identidade, posicionamento, diferenciação. Se esse é o momento do seu negócio, da sua empresa, acesse galileonogueira.com/contato, escolhe lá consultoria, coloca um pouco do seu desafio que meu time vai falar com você e quem sabe a gente não trabalha junto. Se você quer, como profissional, aprofundar os seus conhecimentos em branding ou simplesmente você é o dono de uma marca e também quer aprender os fundamentos para construir uma marca sólida desde o dia 1 do seu negócio, as inscrições do BDP Imersão estão abertas. Acesse galileonogueira.com/BDP, escolhe lá BDP Imersão e garanta sua vaga. Afinal, é branding de perto, ou seja, não tem vagas todas do Brasil inteiro, são vagas limitadas. E eu quero agradecer também ao meu patrocinador, o meu querido Deskfy, aquela marca e aquela plataforma que vocês já sabem que organizam suas rotinas de marketing. Ao invés de você ficar mandando seus briefings através de Asana, Trello, e-mail, áudio de WhatsApp, concentra tudo numa plataforma. Lá dentro você vai conseguir tanto gerenciar os briefings, como receber os arquivos, como falar com sua equipe, como mandar comunicados e principalmente você vai ter acesso aos analytics, ou seja, você vai conseguir entender se os seus franqueados, se as suas unidades de negócio estão usando aquele material, se elas baixaram, se elas aplicaram, se elas positivaram no PDV. Acesse deskfy.io para fazer o seu demo, se você está ouvindo a gente no Spotify, ou para quem está vendo a gente no YouTube, só apontar o celular para o QR Code que está do lado direito. Beleza? Vamos ao episódio de hoje. A pauta hoje, ela é uma pauta que eu já venho querendo falar há bastante tempo. Mas eu precisava de uma pessoa que tivesse bagagem para falar sobre isso. E eu vou ler aqui um pouquinho da bio dela, antes de falar o nome dela. Profissional de formação híbrida, graduada em comunicação social e direito, ou seja, melhor combinação. Pós-graduada em marketing, especializada em psicanálise, temos um viés ali para entender pessoas também. E hoje está dedicada a estudos sobre sistemas regenerativos, ESG e impacto. Tem 20 anos de experiência, foco em planejamento de marcas estratégico e inovação. Já atendeu empresas como Red Bull, Globosat, no canal GNT, já trabalhou com agências como Africa Creative, DPZNT, Talent Marcel, Wunderman, já atendeu Natura, já atendeu Ambev, já atendeu Itaú. Seja muito bem-vindo, Carla Porcino. Obrigada, Galileu, pelo convite. Prazer enorme, uma honra estar aqui. Olá, cidadãos da Galileia. Eu amo, né, que tem os convidados que falam assim, eu sempre quis falar olá, cidadãos da Galileia. Virou um bordão nosso aqui, né? Sim. Carlinha, muito obrigado por ter topado falar dessa pauta, que eu sei que é uma pauta que a gente conversou muito antes. De que por mais que seja um podcast de branding, essa pauta vai ter que entrar no seu background do direito, vai ter que entrar na sua discussão política, na sua consciência social também, consciências de classe e tudo mais. E eu queria começar já abrindo aqui com uma matéria pra gente discutir em cima dela, principalmente. E você trazer também a sua experiência com essas marcas que você atendeu, principalmente essas que estão voltadas a ESG como pauta, né? A Daniele Bottaro escreveu no MIT Sloan Review um artigo super legal falando sobre o corte silencioso sobre os investimentos corporativos em diversidade e inclusão. Ela fala alguns dados aqui super legais que quando você olha, por exemplo, de 2019 a 2022, a gente teve um boom nesse movimento, em que nos Estados Unidos, e uma pesquisa até do que o LinkedIn realizou, mostrou que 168% de aumento aconteceu no número de posições que eram ligadas à diversidade e inclusão. Além disso, a gente viu uma comunidade de CEOs e muitas empresas entrando nesse discurso durante 2019 e 2022, porém, em 2023, a gente viu uma oferta de emprego diminuindo 44% nos Estados Unidos. Eu não tenho esse número para o Brasil, infelizmente, mas isso aqui é uma coisa que já está chegando aqui. E a gente começou a entender e começou a se questionar o porquê que houve essa diminuição, né? E aqui ela traz alguns pontos que eu acho que rendem para o episódio inteiro, tá? Na opinião dela, basicamente a gente tem duelo de CEOs em rede social, decisões jurídicas que causam retrocessos históricos a direitos que já estão adquiridos por grupos raciais minoritários, proibição de livros, minimização da história ensinada nas escolas, cruzada política contra direitos da comunidade LGBTQIA+, negação dos direitos reprodutivos, o que acaba impactando a carreira de mulheres, e tantas outras coisas aconteceram no ano passado. Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre o medo das marcas de se posicionarem.
né, quando a gente olha para datas comemorativas, que eram justamente as datas que as marcas mais podiam ter oportunidade de falar um pouco sobre o que acredita, sobre os seus valores, mostrar um pouco do seu conceito como marca. Nestes últimos anos, as marcas têm preferido ficar caladas. Eu atribuo isso ao medo do cancelamento. Ao cancelamento de não saber representar em algum momento. Então, Dia das Mães, talvez eu tenha medo, porque eu não sei como representar esse novo panorama de mães. E aí a melhor reação é, eu não faço nada. Porque aí, pelo menos, eu não me comprometo, eu não tenho problema. Quando a gente olha para as pautas de DI, né, diversidade, equidade e inclusão, a gente também já não vê mais aquela conversa na imprensa de marcas fazendo programas de inclusão, de trainees específicos para um grupo minoritário, vagas afirmativas. E eu queria abrir ouvindo você. Eu quero entender o que Carla Porcino pensa olhando para esse panorama, né? Vendo dessa sua formação híbrida, trabalhando com as empresas, especializando em ESG principalmente. O que você tem visto nesses últimos tempos, principalmente em 2023 e agora em 2024, que você acredita e atribui que houve essa redução mesmo? A redução está posta, ela é uma realidade, mas eu gostaria de tentar fazer um arco, talvez um pouco longo, mas eu vou chegar na conclusão, para demonstrar como eu tenho enxergado essa evolução, esse panorama. Quando eu estou fazendo um planejamento de marca para um cliente, ou quando eu estou dando aula, que também é um dos meus chapéus, você sabe, eu gosto muito de estruturar o raciocínio olhando para 4 fatores. Olhando, obviamente, quem é o meu cliente, olhando quem são os concorrentes, o consumidor, mas olhando o contexto. As marcas e as empresas, elas não existem dentro de um laboratório, dentro de uma caixa fechada, dentro de um tubo de ensaio. Elas estão presentes e interagindo com tudo que está acontecendo na sociedade. E o que está acontecendo na nossa sociedade nesse momento? A gente tem aí um movimento pós-pandemia onde os medos foram acirrados. As pessoas tiveram muito medo da morte, que é talvez um dos maiores medos do ser humano. E quando a gente tem medo, a gente tende a ir mais para aquilo que já é conhecido. Isso é um comportamento já mapeado pelos psicólogos, enfim, quem estuda comportamentos humanos. Quando você tem medo, você se apega mais ao passado, você se apega mais ao conhecido. Então, esse movimento mais retrógrado e conservador, ele tende a crescer. Isso eu acho que é um fator comportamental, um fator social. Na esfera política, esse medo deu margem a um crescimento da extrema-direita. Nos últimos anos, essa polarização ficou muito acirrada. Obviamente que a gente não pode excluir disso toda essa questão que a gente tem do quanto as redes sociais, do quanto o algoritmo nos levou a conviver em bolhas, a perder a capacidade de alteridade, que é um termo que eu prefiro trazer do que a empatia, mas isso é papo para um outro podcast. Sim. Eu acredito muito que a gente perdeu a capacidade de entender o outro como outro, que é a essência da alteridade, e a gente fica querendo um espelhamento com o outro. Acho que quando a gente está falando de empatia, tem gente que confunde um pouco. O conceito de empatia, ele realmente está um pouco deturpado, né? E aí tem muito de projeção. Eu sei como você se sente. Não. Você pode imaginar, você pode acolher o outro. Isso é ser empático, né? Mas projetar que você é capaz de dar conta de entender um outro é muita pretensão. É isso, não é? E isso é uma das coisas que é mais cuidadosas, assim, que eu tenho pensado na vida como um todo. Quando você fala, eu consigo me colocar no seu lugar. Não, você não consegue. Você consegue imaginar como talvez deva ser o que você está sentindo, mas realmente estar no lugar é um pouco complicado. Então, seguindo esse raciocínio, a gente tem, esse ano especificamente, em 2024, um ano de muitas disputas eleitorais no mundo. Globalmente, houve um grande
momento, uma grande convergência. Muitos países estão em eleições. A gente acabou de ver o resultado do pleito na França, no Reino Unido, na União Europeia. A gente vai ter a disputa presidencial americana, que inevitavelmente tem uma repercussão na nossa disputa brasileira. A gente tem a eleição esse ano para deputados, deputados não, para as municipalidades. Então, assim, tudo está em disputa. Tudo isso para dizer que estamos num momento de muitas disputas. E quando a gente tem esse momento de muitas disputas, me parece que os gestores de marca ficam muito receosos de tomar qualquer atitude que demonstre a escolha de um lado. Porque no final do dia, o que as empresas estão buscando são consumidores de todos os espectros políticos, de todas as preferências, via de regra. São muito poucas as empresas que, historicamente, que já na sua essência de fundação, carregam consigo, não vou nem dizer um posicionamento partidário, mas um posicionamento político. A gente tem a Patagônia, a gente tem a Ben & Jerry's na sua fundação, hoje já pertence, né, a um conglomerado que é da Unilever, etc. Mas ainda são poucas as empresas que, a despeito do que aconteça nesse contexto externo, conseguem seguir a sua essência, a sua espinha dorsal de fundação. Então, me parece uma consequência desse contexto que a gente vê se materializar como? Com a retirada dos investidores, dos fundos ESG, já muito fortemente nos Estados Unidos do ano passado para cá, com o movimento também nos Estados Unidos chamado anti-woke, que é o anti-despertar, né? Sim. Que é esse encarado como despertar, né, por um pedaço da população. Exato. Então, todo esse movimento de valorização das populações minorizadas ficou conhecido como o movimento woke, como esse movimento acordado, né, de despertar para essas causas. Então, a contratendência é o anti-woke, que é o contra aqueles que estão despertos. Isso hoje está muito evidente na cultura americana. E a cultura brasileira, ela reflete bastante das tensões e desses acirramentos que acontecem na cultura norte-americana estadunidense, para ser mais apropriada, né? Então, me parece que aqui no Brasil, a gente, além de ter as nossas próprias tensões, os nossos próprios acirramentos, acaba ficando também um pouco refém desses movimentos globais, dessas correntes e contracorrentes. Então, sim, voltando ao começo da minha resposta, essa redução está evidente, mas, por outro lado, me parece que a função que as pessoas que são participantes ou são ativas, não vou nem dizer ativistas, porque eu acho que isso é uma outra conversa também. Uhum. Mas as pessoas que são ativas dentro desse setor de ESG, de diversidade, equidade e inclusão, pautas sobre regeneração corporativa, a tarefa delas não acabou, ao contrário, hoje ela é maior. Uhum. Né? Então, acho que a gente está nesse momento, assim. E isso é uma das coisas, Carlinhos, que eu acho que, pra mim, e eu vivi isso um pouco agora, nesse mês de junho, por exemplo. Né? Eu vi que algumas pessoas de dentro das marcas querem continuar falando sobre a pauta do Pride, por exemplo, por talvez serem representantes da sigla, por quererem reforçar isso na cultura. Mas, por um outro lado, no board executivo, numa pessoa que toma uma decisão, há, de fato, essa fala invisível de que a escolha, né, de dar um protagonismo para uma população LGBTQIA+, ou falar sobre o orgulho durante o mês do orgulho, ela é uma escolha em detrimento à outra. Né? Então, mesmo que, essa marca está dando visibilidade a uma população que sofre preconceito ou minorizada, é encarado por esse board que eu estou escolhendo este lado.
E eu não estou sendo diverso como um todo. Eu não estou incluindo a todos. Que também aqui na Daniele, ela fala muito sobre essa matéria aqui no MIT, que é o ganho da força de todas as vidas importam. Né? E que aí esse é um lugar muito confortável de falar, não, então agora, já que no final das contas é para pensar nas pessoas, vamos falar de todo mundo. Porque todas importam de fato, e não é essa população em específico. E algumas empresas que eu conversei não trouxeram diretamente o feedback, mas trouxeram uma coisa do tipo, olha, a gente vai fazer esse evento, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai te dar uma pauta, mas vai ficar só aqui dentro. A gente não vai fazer comunicação, a gente não vai fazer campanha, a gente não vai fazer nada. Como é que você enxerga ainda essas pessoas que estão dentro das marcas, que querem, de fato, fazer com que isso não se perca na cultura, mas, ao mesmo tempo, elas também têm uma pressão de cima que é, olha, talvez o seu trabalho ele seja limitado mesmo. Como que você tá vendo isso, assim? Você enxerga o quê? Guerreiras essas pessoas? Bom, de novo, aí a gente vai falar sobre um pouco de política. Sim, porque... não tem como a gente fugir desse episódio, tá? Não tem como, assim, pode ficar à vontade, traz aqui, infelizmente. Inevitavelmente, a gente tá falando de uma tensão de classes. De classes hierárquicas dentro de uma corporação. Então, eu vejo uma posição delicada, porém, eu acredito muito no diálogo. Muito. Eu sou uma profunda defensora do diálogo às beiras da exaustão. Uma vez eu fui entrevistada e me perguntaram por que os avanços do feminismo eram tão lentos. E a minha resposta muito rapidamente foi porque as mulheres optaram pela evolução e não pela revolução. Revolução é você pegar em armas, destituir um poder que está colocado e estabelecer outro. Não foi o que fizemos. Então, no caminho da evolução, você precisa dialogar com quem está no poder. Quem está no poder dificilmente irá querer abrir mão desse poder. Então, a tarefa dessas pessoas é sempre mostrar quais são os ganhos, ainda que marginais, quais são os benefícios. Eu concordo que todas as vidas importem, e justamente por isso que nos últimos anos a gente deu luz, protagonismo e visibilidade para parcelas da população que até então não tinham essa visibilidade, porque essas vidas também importam. Então, o que mudou? Né? Eu acho que perguntar, questionar, provocar, para que as pessoas que chegam com esse discurso fiquem tão incomodadas a ponto de precisarem se revelar. Muitas vezes você não precisa acusar uma pessoa de nada, você só precisa fazer as perguntas certas e ouvir. Acho que tem também uma questão, talvez fazendo aqui uma crítica até a alguns segmentos de alguns movimentos por grupos minorizados, e eu gosto de dizer sempre minorizados e não minoritários, porque a gente tem 50% da população brasileira como negra, parda, enfim. Então, não é um grupo minoritário, é um grupo minorizado, oprimido politicamente. As mulheres também não são uma minoria quantificada, né? Então, e tantos outros. Mas eu percebi que na luta das identidades, na pauta das identidades, em algum momento faltou diálogo. Quando algumas camadas ganharam esse protagonismo, deixaram também de conversar. Talvez por finalmente terem tido a voz ou algum espaço. Então, algumas dessas áreas que deram esse espaço ficaram talvez um pouco ressentidas. Peraí, mas vocês não me pediram? Eu dei, mas aí vocês esqueceram de mim? Vocês não dialogaram comigo? Então, acho que também é um movimento histórico em que a gente vá para extremos para poder chegar ao centro de uma questão. E eu acho que o centro dessa questão vai depender, de novo, do que sair desses movimentos, dessas decisões políticas desse ano. A gente ainda está com um cenário muito aberto, a gente tem grandes conflitos bélicos acontecendo, então
me parece que o empresariado está aguardando para entender onde ele vai poder ficar. Como se movimentar. E como se movimentar. Agora, por isso, eu repito, torna-se ainda mais importante que as pessoas que estão dentro dessas corporações segurem as suas posições em guarda, aguardando o momento, sem desistir, mas também sem esmorecer. É muito difícil esse pedido, é claro que é muito difícil, porque a gente está vendo as perdas dia após dia. Mas tem coisas interessantes, e aí eu queria trazer aqui uma perspectiva um pouco mais ampla, que talvez o que eu esteja percebendo de positivo dentre as coisas negativas, eu acho que a gente está num tema amplo, não só de diversidade, equidade e inclusão, mas também do guarda-chuva de ESG como um todo, é que os investimentos me parece que estão migrando a partir dessas polaridades políticas. As empresas que efetivamente têm um compromisso ESG, elas não estão deixando de investir. Elas mudaram as pautas nas quais elas estão investindo. No Brasil, muito claramente, e eu tenho dados recentes, depois eu posso passar para você colocar num rodapé, numa notinha de locução, numa descrição. Mas o que vem acontecendo é que, ao invés das empresas estarem colocando dinheiro nas ODSs que são voltadas a essas populações minorizadas e tudo mais, elas estão colocando dinheiro na ODS 8, por exemplo, que é geração de renda e diminuição do desemprego. Então, no Brasil, existe hoje um movimento corporativo forte que está engajado com as questões de geração de emprego e renda, que são, em última essência, muito importantes para diversidade, para essas populações minorizadas, são muito importantes para a gente gerar equidade econômica, equidade dessas pessoas como consumidores, como pessoas atuantes na sociedade. Então, me parece que esses empresários que já têm realmente ali um compromisso com o ESG, eles vão seguir. Não desistiram do ESG, mas remodelaram as suas estratégias de modo a conseguir fugir dessa polarização, fugir desses ataques e continuar tendo um impacto positivo na sociedade. Eu acho que eu posso trazer aqui um caso de uma marca com a qual eu trabalhei muito recentemente, que foi a Ambev, a área institucional da Ambev. Exatamente no período de 2 anos, eu vi e vivi essa transformação. Então, eu comecei trabalhando com campanhas que falavam muito focadamente para populações negras, para a população LGBTQIAPN+, e quando encerrei meu período trabalhando com eles, a gente fez uma campanha de inclusão produtiva, que é uma das grandes metas que a Ambev tem agora, que tem a ver com essa ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são as 17 ODS. Eu ia pedir para você explicar, mas você já trouxe, ótimo. Super. A ONU tem uma agenda que é de desenvolver 17 pontos. São os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente apelida de ODS. Cada um deles visa trazer progressos em uma determinada área. Então, a gente tem combate a mudanças climáticas, geração de emprego e renda, desigualdades de gênero, erradicação da pobreza, preservação das águas e mares, enfim, vale consultar as ODSs da ONU. Então, o que eu percebo também é essa migração que é silenciosa estrategicamente para não gerar mais ataques, mas que entrega também benefício para a sociedade, sabe? Então, eu vejo algumas empresas que fizeram essa manobra para sair desse burburinho, manter um compromisso social, manter um compromisso com a agenda ESG, sem ficar tão refém dos ataques. É que no final essas marcas se expõem, né?
quando elas associam uma causa, ou elas viram a referência daquela causa, ou elas fazem uma campanha de comunicação sobre aquela causa, elas estão se expondo. E isso é uma das coisas que eu acho que, quando eu falei lá no vídeo, né, que as marcas não querem mais no dia nenhum tipo de data comemorativa se comprometer, é porque no final é visto como se ela tivesse mais a perder do que a ganhar. Então, a partir do momento que ela vai fazer uma campanha que ela corre o risco de talvez não ter sido tão inclusiva ou não ter representado aquela mãe no Dia das Mães do jeito que talvez a população ou o consumidor quisesse, ela tem mais a perder do que a ganhar. No princípio, olhando para técnicas de publicidade, branding e tudo mais, pelo contrário. Isso chama posicionamento, né? Quando a marca vai lá e ela coloca a sua visão de mundo e ela mostra para o consumidor o que ela acredita baseado no seu brand book ali, ela está se posicionando, ela está construindo. E eu acho que a gente tem um desafio também gigante, já falei isso várias vezes aqui. As redes sociais, elas trouxeram uma visão distorcida da realidade, baseada em comentários, né? Então, quando a gente fala, a marca tal foi cancelada, você já viu os comentários do vídeo? Estão 98% negativo. E quando você vai olhar estatisticamente, aquele vídeo tem 2.000 comentários. Ele não reflete a população brasileira. Os comentários ali não refletem a população. Aqueles comentários ali não necessariamente fizeram as vendas caírem. Ou necessariamente destruíram um atributo de marca baseado naquele vídeo, naqueles comentários. Mas como a gente também veio de um lugar que a gente apresenta um reporte nas empresas, falando, olha, como foi a recepção dessa campanha? Se eu pego um dashboard, tem lá 98% negativo, 2% positivo, ou 1% positivo, 1% neutro. Eu, como profissional que estou apresentando, vou ser avaliado. Então, provavelmente, eu fiz uma campanha ruim, porque eu não agradei as pessoas, né, basicamente. O meu bônus vai ser comprometido, talvez. A minha avaliação de performance vai ser comprometida, talvez. Então, acho que o problema também é muito mais embaixo. A partir do momento que as marcas decidem não fazer nada, eu também, como carreira corporativa, estou me blindando de, olha, se for para fazer uma campanha de Dia das Mães que derruba a minha performance, porque eu já sei que vai derrubar, porque eu não vou conseguir representar, então eu prefiro não fazer nada. A gente faz ali uma ação ou outra, contrata os influencers, faz algo mais pontual e vamos embora, eu não me comprometo. Por outro lado, a gente vê também uma pasteurização da comunicação, que é uma das coisas que eu conversei bastante aqui e com alguns outros convidados. As marcas ficando totalmente iguais. Então, todas não falam mais sobre nada, não defendem causas nenhuma, não se posicionam em nenhum tema, não abrem mão de falar sobre determinada coisa ou outra. Então, a gente começa a criar também uma geração de marcas que, no final, tá ali, cumprindo o seu, vendendo o seu produto, com a imagem blindada, porque ela não corre risco de nada. Mas, no curto prazo, faz todo sentido. Só que você trouxe um ponto agora, que é, as marcas que, de fato, têm esse compromisso, elas vão passar por essa onda e vão seguir investindo. Elas vão seguir. E a Natura acho que é um bom exemplo disso, né? Eu sempre falo. A Natura fala de ESG 50 anos antes, em que ESG nem pauta era. ESG nem era uma discussão. ESG nem era importante para ninguém do ponto de vista comercial. Falar que você tinha refil 50 anos atrás era, tá, beleza, obrigado por tudo. Mas assim, só que 50 anos se passaram e ela continua seguindo nesse mesmo lugar. E aí o que eu queria ouvir de você, tá bom, então a gente tem um cenário polarizado. A gente tem então essas marcas com medo, a gente tem as que são de verdade, sabem quem são de verdade, a gente continua seguindo dali. Mas e hoje, se eu quero como marca entrar numa pauta como ESG, eu quero realmente pensar sobre isso, mas eu vou ficar calado, eu não vou falar nada, eu vou escolher ali minhas ODSs, vou cumprir. Faz sentido isso? O empresariado vai te procurar, por exemplo, para uma consultoria, mesmo que ele não possa dizer que ele está fazendo isso? Porque também temos um lado de imagem. Porque até de 2019 a 2022, o movimento que a autora desse artigo fala muito, por exemplo, é que houve uma movimentação para estar no hype, para eu não estar de fora, para eu poder dizer que eu faço, para poder falar e ganhar notoriedade, né? Então, eu fiz um programa exclusivo para mulheres. Nossa, isso ganhou o mundo. A empresa que fez, ela saiu no G1, saiu... Não. Hoje, num cenário polarizado, que está todo mundo sem querer se comprometer, de fato tem uma vantagem em fazer uma pauta ESG, mesmo não podendo dizer que você está fazendo? Tem. Na minha leitura, tem. Exato, por incrível que pareça, tem. Por incrível que pareça, tem.
Deixa eu só, antes de te responder, voltar em coisas que você falou que eu acho que são super interessantes. Do medo desse profissional de correr riscos e perder o bônus e ser demitido e a campanha não ser bem avaliada, o NPS ser ruim. Olha que espelhamento do que eu estava falando. Quando a gente tem medo, a gente retorna aos valores conservadores. E aí a gente vê esses profissionais com medo, ameaçados, também num cenário corporativo de mais disputa, de mais dificuldade, de verbas mais reduzidas, com medo, voltando a uma fórmula mais básica, fazendo com que essas marcas percam diferenciação. A gente sabe daqueles valores da saliência, da relevância, da diferenciação. Então, se você não cria uma diferenciação para sua marca, exatamente o que você acabou de falar, ela vai ficar pasteurizada e isso a médio e longo prazo pode corroer a sua marca, pode corroer o valor da sua marca e, enfim, suas vendas em última instância. Então, pode ser uma fórmula de curto prazo, mas não de médio e longo prazo. E aí eu chego à resposta da sua pergunta do porquê eu acho que vale sim continuar investindo. Existem realidades que são postas e inexoráveis. A gente está vivendo efetivamente o colapso climático. Não é sequer uma crise climática. A gente está vivendo já o colapso. Vai chegar? Não. Os cientistas já dizem que ultrapassamos esse lugar do ponto de não retorno praticamente. A gente viu isso nas tragédias do Rio Grande do Sul, no acerramento das queimadas que estão acontecendo. Então, quer a gente queira, quer a gente não queira, todos nós, independente do espectro político, independente das nossas crenças sobre pautas, diferenciação de mercado, independentemente das marcas, independentemente de tudo, somos seres humanos que habitam um mundo, um planeta que está colapsando. E isso pede por alguma tomada de atitude. Então, se a vida vem em ondas como o mar, já dizia o cantor, essa onda também vai passar dessa repressão, porque as realidades vão se impor. A gente precisa falar hoje de adaptação climática muito mais do que de mitigação, porque os eventos já estão postos, as catástrofes já estão postas. Isso já é a nossa realidade e elas vão ser cada vez mais a nossa realidade. Então, se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos sofrer as consequências dessa inação. E aí, eu acredito que a minha experiência me trouxe a lugares muito inusitados. Porque justamente no ano de 2020, eu tive a oportunidade de trabalhar para 2 clientes que eram considerados cavaleiros do apocalipse. E justamente quando eu aceitei fazer uma consultoria de branding e comunicação para eles, eu ouvi críticas. No sentido de, caramba, como é que você aceita trabalhar com esses caras? Como é que você aceita trabalhar para essa empresa? Eles fazem isso, eles fazem aquilo outro, etc. e tal. Eu falei, veja bem, são eles que mais precisam de mim. Ou de pessoas, obviamente não personalizando, só eu. São essas empresas as que mais precisam de pessoas que possam trazer uma outra perspectiva. Isso aqui dá pauta para outro episódio, tá? Porque também existem essas discussões que é reflexo social, né? Que é, ou eu estou apoiando ou eu estou odiando, né? E aí eu penso também nesse lugar. Porque se você entrou lá, eu vou usar a palavra que cai um pouco na banalização, que dá a ocupação daquele espaço para trazer outra visão de mundo. Se você olhasse ideologicamente, o Cavaleiro do Apocalipse, eu nem faço negócio. Como que você faz transformar uma realidade também, se você mesmo já está se eximindo de estar lá? Você prefere não estar, ou seja, deixa ele continuar fazendo e ser o apocalipse e eu vou ficar só observando e assistindo e criticando o apocalipse em casa do meu sofá. Sim, e às vezes, aí entra lá a psicanálise, às vezes é mais fácil não fazer nada para você continuar tendo do que reclamar, para você continuar tendo o dedo em riste apontando. A moralidade dos movimentos identitários também se fortaleceu muito nesse lugar de apontamento do outro, do que o outro não está fazendo.
E a gente precisa arregaçar as mangas, precisa botar uma galocha bem bonita para realmente entrar no pântano e debater com essas pessoas. Porque no mud, no lotus, que é uma expressão que vem, né, dessa lógica do yoga, que eu respeito tanto, que o lótus é uma flor que nasce no pântano, na lama, e é uma das flores mais bonitas que existem. Então, eu acredito piamente que, uma vez convidada para essas empresas, essa é a fresta por onde a luz entra, essa é a fresta por onde esses profissionais que têm algo a dizer sobre inclusão, diversidade, sustentabilidade, impacto, ESG, seja lá o vocabulário que você queira usar. É aí que esses profissionais precisam estar dispostos a dialogar, não dispostos a enfiar o dedo na cara desses empresários, porque muitas vezes são apenas pessoas que não conseguiram ter contato com esse tipo de informação e que estão justamente buscando esses consultores para isso. Então, essa é a sua função. Genuinamente falando, se eles estiverem fazendo isso. E o que é bonito, sabe, Galileu, é que eu fiz esses trabalhos preocupada, nitidamente preocupada, mas quando eu hoje passo por uma das lojas e percebo aquele manequim que já não é mais só magrinho, que já é um manequim feito para uma coleção plus size, quando eu percebo que é uma marca que não está dialogando só com o Sudeste, mas está falando com os valores culturais do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, trazendo mais diversidade de perfis de mulheres, eu fico tão feliz quando eu vejo outra marca que prometeu para mim: essa pauta que você está me questionando não será a pauta pela qual eu irei trabalhar. Porém, acredita em mim, estou aqui dizendo para você que a minha meta é essa, é educação. E aí eu vejo as turmas se formando no Enseja, os rapazes com o capelo, que não tinham tido oportunidade de fazer a sua graduação. Eu choro, eu me emociono, porque eu falo, caramba, ainda tem gente com poder de palavra e que cumpre os seus objetivos, ainda que para isso demorem 3, 4 anos, que foi exatamente o decurso de quando eu tive contato com essas marcas. Então, sim, não desistamos. Acho que a gente precisa estar onde a mudança é necessária. Onde a mudança já está feita, você deu o exemplo da Natura. Poxa vida, acho que se eu for para a Natura, eu vou ter muito pouco a fazer. A empresa está muito bem gerida, está dando resultados excelentes, tem um compromisso com a Amazônia incrível, tem uma rede de revendedoras imensa. Eu mesma já trabalhei para a Natura quando eu estava na África. E aí eu olhava e eu falava assim, gente, mas são mudanças incrementais. Essas empresas já estão muito à frente. Elas hoje talvez estejam até num papel de inspirar outras marcas, mas isso não significa que essas outras marcas não possam começar por algum lugar. E aí, de novo, eu volto para as ODS, porque eu acho que elas são inspiradoras, elas são lugares de escolha. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você não precisa almejar uma perfeição corporativa. Comece por algum lugar, dê algum passo e entendendo a relação disso com a sustentabilidade da sua empresa como negócio, que é uma coisa que a gente fala tanto na matriz de materialidade do ESG. Eu não vou fazer isso porque eu sou bonzinho. Eu vou fazer isso porque isso tem a ver com a sustentabilidade do meu negócio no longo prazo. Então, se eu observar determinada questão, eu vou ser mais lucrativo e mais perene. Então, é uma ingenuidade e é um certo romantismo a gente achar que as coisas não estão interconectadas. Esse pensamento fragmentado em silos, ele é um pensamento que vem do medo. E só para concluir esse raciocínio, quando eu estava te ouvindo, eu também lembrei do Cone de Futuros, que é uma ferramenta muito bacana quando a gente vai desenhar um futuro de marca, uma inovação. Eu adoro esse Cone de Futuros, que ele é uma ferramenta que
você faz um desenho hipotético, pensando que o futuro não está construído, o futuro não está desenhado, ele não está posto. O futuro, ele é a consequência das atitudes que a gente tem no presente. Então, você pode desenhar, estando hoje nesse cenário, se eu não fizer nada, qual é o futuro mais provável das coisas seguindo como estão? Qual é o meu futuro desejado? Qual é o meu futuro sonhado? O mais... E aí você faz um outro exercício, que infelizmente também tem um termo em inglês, que é o backcasting, que é olhar o que você desenha e almeja para o seu futuro, e você faz esse trabalho de voltar. Então, o forecasting é quando você faz a previsão para frente. O backcasting é quando você faz a previsão para trás. Então, você desenha, beleza, então se eu quero chegar aqui, o que eu preciso fazer de hoje até lá para que eu chegue o mais próximo possível desse lugar desejado, sonhado e almejado. Então, me parece que tem faltado esse exercício de imaginação que tem a ver não com um aspecto de sonho, mas com um aspecto de negócio. Aonde eu quero chegar como negócio? E a partir disso, desenhar o que você precisa fazer até lá. Então, está conectado materialmente com a sustentabilidade do seu negócio. E a querida Andrea Álvares, uma pessoa que eu admiro muito, que foi líder da Natura, deu uma entrevista recente, na qual ela falou: não existe negócio lucrativo num mundo em colapso. Não existe, não adianta eu ter ROI se eu tô derretendo. Não adianta. Daqui a pouco eu não tenho consumidores para comprar. Exato, se as pessoas estão morrendo em catástrofes, e não vou citá-las porque eu acho que é doloroso por si só. Caramba, eu não vou ter para quem vender, eu não vou ter para... Não há futuro se nós não cuidarmos de nós mesmos. Não é o planeta que está em perigo, somos nós que estamos em perigo. A raça humana sendo extinta, o planeta se reacomoda, continua a sua existência. A vida não para. A vida não para, outras espécies vão prosperar que não a nossa. Então, acho que é um pouco sobre isso que a gente está discutindo no final. Carlinha, eu vou terminar esse episódio de maneira bem crítica, na realidade, porque ouvindo você falar, primeiro, obrigado, porque eu acho que esse episódio é uma aula aqui. E eu tenho duas coisas para falar, na realidade. Primeiro, eu acho que para os cidadãos que estão ouvindo aqui, você trouxe uma coisa muito legal, que é o espaço para o diálogo. Provavelmente esse episódio, quando a pessoa escutar você falar sobre o movimento anti-woke, ela já entendeu que esse episódio ele tem algum viés político, direita, esquerda, etc. Né? Se você chegou até aqui, cidadão que você está ouvindo, significa que você é uma pessoa aberta ao diálogo. Então você ouviu o que a Carla tem a dizer, independente se você acha que o anti-woke deve ou não ganhar força, etc. Que eu acho que é daí onde a gente parte para ser muito melhor como ser humano e muito melhor como gestor de marca, principalmente. Porque a gente tem uma visão de mundo, não é uma visão só sobre o que eu acredito e etc. E o segundo ponto é que, infelizmente, você trouxe coisas que me fazem pensar que é um nível de sofisticação na gestão, né? Quando você começa a pensar em cones de futuro, quando você começa a entender que as coisas estão ligadas, que a pauta ESG, ela, no final das contas, não é só sobre o meio ambiente, tem um lado comercial envolvido, tem um lado de sustentabilidade do negócio, que não é sustentabilidade de natureza, meio ambiente, mas sustentabilidade para ele existir no longo prazo. E eu acho que eu falei que era uma crítica, porque para mim me parece, conversando com algumas marcas, conversando com algumas pessoas, donos de marcas, que esse nível de sofisticação da gestão ainda não chegou. A gente está construindo aqui. Esse episódio é para chegar e fazer essa construção acontecer. Mas é muito raro a gente ter discussões nesse nível de qualidade em marcas. Eu não vou falar nem em grandes, porque as grandes já tiveram em algum aspecto para chegarem a ser grandes e multimilionárias, etc. Mas acho que até lá também acontece isso. Mas principalmente nas pequenas e médias, é um nível de sofisticação muito alto, né? Você olhar para uma causa como a ESG e falar, bom, ela é uma causa necessária porque o planeta está em colapso, senão os consumidores não existem e não compram. Eu acho que só esse pensamento, ele já é sofisticado demais até, pelo que eu tenho um contato. Pode ser meio soberba do meu lado de falar isso, ou um pouco altivo, né, de trazer essa constatação. Mas a gente está discutindo no mercado brasileiro uma mudança de nome de uma marca, às vezes, e é tão contraditória, uma mudança de identidade visual, que são coisas tão básicas, que a gente ainda vê erro, que a gente ainda vê condução errada,
que a gente ainda vê uma discussão de verba para branding performance. É uma discussão de verba. E aí quando você fala assim, cara, estamos discutindo cones de futuro, realidades possíveis. Estamos discutindo como o ESG está conectado para a existência das pessoas continuarem comprando os nossos produtos. Você enxerga dessa forma, Carlinhos? Ou só eu que tô... Porque assim, e se você não enxergar, tá tudo bem também. Eu concordo que seja sofisticado, mas não me parece que o sofisticado necessariamente seja complicado. Ah, não. Eu digo sofisticado no nível de você chegar a ter essas discussões. Porque eu acho que a gente ainda tá alguns passos muito atrás. Quando a gente fala de construção de marca, que quando você vai discutir sobre realidades possíveis, é lá no final, quando você já arrumou um monte de coisas na casa. Sim, entendi seu ponto. Você tem um ponto. Mas eu acho que a provocação que eu gostaria de deixar aqui é que como é que é a nossa tarefa de deixar esse sofisticado mais simples para os nossos clientes, para as empresas que nos procuram. É trazer a humanização da conversa. É colocar desde o princípio desse trabalho, que vai olhar código de cores, tom de voz, que vai olhar persona, brand persona, buyer persona. Acho que também está muito nas nossas mãos. De novo, não apontar o dedo para esse pequeno, micro, médio empresário que talvez não tenha esse arcabouço, mas trazer para nós essa responsabilidade e essa entrega já com essa lente. Porque a gente brinca, uma vez que você vê, você não consegue desver uma realidade. Então, a provocação que eu faço é a essa nossa comunidade de pessoas que hoje estão tendo acesso às empresas e aos empresários sobre qual é a nossa responsabilidade regenerativa desse sistema. Porque eu tenho uma brincadeira e peço licença aqui, por favor, não é ofensivo a nenhum credo, de jeito nenhum. Até porque compartilho desse credo, mas eu brinco dizendo que não cabe mais às agências, assim como não cabe, na minha visão, mais aos consultores, trabalharem como se fossem médiums isentos do trabalho que eles estão prestando. Ou seja, se eu estou prestando uma consultoria para uma empresa que já é super formada em ESG, que já tem todos os princípios estabelecidos, o meu trabalho vai super respeitar esses critérios. Se eu estou trabalhando para uma empresa que ainda está lá no final da fila, eu nem vou tocar nessa pauta. Não, amigo, peraí. Você é o consultor. É teu dever instaurar, nem que seja um começo de caminhada. Concordo 100%. Então essa é a minha provocação. Eu acho que o ato desse episódio existir, que estamos gravando aqui, ele já é uma maneira de simplificação dessa sofisticação que a gente tanto conversou, principalmente por uma questão de entender o motivo pelo qual as marcas não estão querendo se comprometer. Esse é o gancho que começa o episódio. Eu acho que se ele chegasse aqui e falasse simplesmente de como fazer o ESG tornar-se o principal ponto da sua empresa, talvez ele passaria direto. Como a gente traz uma narrativa que é muito mais palpável para o dia a dia, por que eu tenho medo de me comprometer como marca, como gestor, como carreira? E a gente mostra esse cenário, que não é... A gente aqui em momento nenhum trouxe teorias e frameworks 1000. A gente está aqui só discutindo a realidade como a gente vê no dia a dia e trazendo essa luz, né? Mas eu vejo também, e eu concordo com você 100%, que eu acho que é um dos poucos do meu lema, né, de construir essas marcas mais humanas e mais responsáveis, que por mais que a gente tenha discussões dentro das marcas sobre ou uma pauta ou uma causa, e os fundadores, por exemplo, não acreditem, ou eles falem, eu não quero me envolver, ou eu prefiro não me envolver, alguém foi lá e colocou a semente, ou colocou a bomba. Né? A semente que pode florescer ou a bomba que pode explodir de fato. E é uma das coisas que eu me orgulho como trabalho também. Porque eu acho que quando a gente chega num lugar, né, eu já contei isso aqui uma vez. Eu fui dar consultoria para uma marca de suplemento nutricional. Querida, já trabalhei lá, incrível, etc. Eu consegui levar uma pauta, por exemplo, sobre discussão LGBTQIA+, no patrocínio de atletas. Era um assunto que não era discutido nos últimos 10 anos dentro da empresa.
Mas eu tava lá. Foi pra isso que eu fui contratado? Não. Eu fui contratado pra uma outra coisa. Mas em um dado momento houve uma abertura pra falar, olha, tem uma causa aqui, protagonismo, etc. Como que vocês veem? Fazem sentido ou não faz, etc. Tem um lado que eu brinco, que é o lado que quando os donos falam, eu não quero ver, não quero saber, etc. Você fala, bom, o capitalismo venceu, preciso receber o meu salário, preciso ser pago, eu não posso ficar brigando com o dono da marca que o dono não quer fazer, é uma necessidade dele, mas eu, como consultor, trouxe o ponto. Eu trouxe a discussão. Ele optar não fazer é uma outra coisa. Mas ele nem sequer ser questionado, também não. Eu acho que a gente tem esse papel mesmo. Então, super obrigado por essas provocações que você trouxe hoje. Eu acredito que quem ouviu até aqui atentamente e com o ouvido aberto para o diálogo, principalmente para entender pontos de vista, saiu daqui com um episódio muito rico. Ai, meu bem. Obrigada. Tamo juntos. Estamos juntos. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 pessoas que estão entendendo esse movimento, essa redução silenciosa de pautas que são tão importantes pra gente como comunidade. E se vocês querem fazer diferença como profissionais e instigarem essas discussões onde vocês estão, ainda que elas não tenham uma ação agora. Escutou esse episódio, você não vai fazer hoje. Mas isso vai ficar na pulguinha ali e em algum momento pode provocar uma transformação. Mande para pelo menos 3 amigos, tá bom? Vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast e até mais. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileoNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.